viver debaixo das misericórdias. No culto desta noite, de maneira especial, teremos a participação dos irmãos do quarteto Escudeiros da Fé. Que Deus, na sua infinita bondade e amor por todos nós, coloque nos lábios dos irmãos que entoarão louvores a palavra correta para as nossas necessidades. E assim saiamos daqui, felizes por termos engrandecido a Deus e também felizes porque fomos consolados. Em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 10. Porque nós, criaturas de Deus Pai, devemos levantar a nossa voz e louvar e dizer aleluia. Aleluia é a palavra máxima da nossa adoração. Não sabemos dizer obrigado, é muito pequeno diante das imensas bênçãos que Deus nos dá. E a palavra bíblica aleluia representa exatamente isso. Quando não sabemos representar em palavras o que Deus fez por nós. Então o hino diz: vós, criaturas de Deus Pai, todos, erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Salmo 147, nos 12 versículos primeiros desse Salmo 147, louvamos a Deus por ser Ele o Todo-Poderoso. É aquele que vive, reina e tem poder para cuidar de cada um de nós, porque Ele é o Criador do poder. Ele é o Criador de todas as coisas que tem e é aquele que mantém tudo o que fez. E mantém a nossa vida, mantém a nossa salvação em Suas mãos, porque de Suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Façamos a leitura responsiva. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor
Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Envolve nuvens nos céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. Dá oxigênio aos animais e aos filhos dos corpos, todo plano. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que creem e dos que esperam na sua misericórdia. Juntos. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Na viração desse dia, ó Pai bendito, nos reunimos no templo para dizer do nosso amor, para falar, ó Deus, o quanto nós queremos agradecer o Senhor pela salvação, pela tua companhia ao nosso lado como Espírito Santo, que nos consola, que nos corrige, que nos ensina. Levantamos as nossas vozes como se aqui existisse um só coração, uma só alma, como se uma só voz acontecesse, para dizer, ó Deus, que somos o teu corpo, e necessitamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a adorar como o Senhor merece, porque somos pequenos, falhos, a nossa voz jamais chegará no tom que o Senhor precisa, no tom que o Senhor merece, mas confiamos na mediação do Espírito Santo. Por isso nos reunimos no templo, para ler a tua palavra, para entoar louvores, para orar, sabendo que o teu Espírito Santo é o nosso mediador. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Queiram sentar-se. Nesse culto de louvor a Deus e tão somente ao nosso Deus, nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos do Quarteto Escudeiros da Fé. Como são irmãos consagrados ao Ministério da Música, nós queremos fazer apenas duas referências que estão ligadas ao ministério também desta igreja, que preocupa com a educação, com a escola dominical e também com a música. A igreja que tem mais de um século, o coral que se dedica a louvar ao nosso Deus. E a referência que faço deste quarteto, que tivemos oportunidade de conhecer, aprender com eles a música, conviver com eles um período, a referência que faço é que um quarteto que surgiu numa classe de escola dominical há mais de 50 anos. Jovens que ali com o presbítero Orlando aprendiam da palavra, eles tiveram esta inspiração de começar o quarteto naquela classe de escola dominical. A referência que nós fazemos também é porque todo esse tempo esses irmãos, eles se consagraram e continuam se aperfeiçoando na música para o louvor do nosso Deus. Atenderam prontamente o nosso convite de estar nesta oportunidade, no culto de louvor e adoração, e nós damos a oportunidade aos nossos irmãos que nesse instante vão cantar em louvor ao nosso Deus 2 hinos, Santo, 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 e uma linda melodia deves ter.
quero chamar todas as crianças até 10 anos que fiquem sentadas nesse primeiro banco aqui na frente. Todas as crianças até 10 anos. Coração, hein? Se você, eu queria tomar essa água. Vocês viram uma coisa diferente no culto de hoje? Nós temos os tios cantando, né? Eu cantando, grosso, o outro cantando mais fino. Você viu o cantor? Isso daí é para mostrar para nós como Deus coloca na voz e no coração de cada um o desejo de louvar a Deus, mesmo quando as coisas não andam direito. Vocês sabem o que é pecado? O que é? Uma coisa que a gente não devia fazer e acaba fazendo. Não é verdade? Lembra da bolinha do papel e do cesto do lixo? Eu faço uma bolinha de papel e estou jogando lá no cesto. Tá? Acertei. Legal. Eu acertei de novo. Que bom. Então eu estou acertando algo. Aí sabe o que eu faço? Eu ponho uma mão no olho. Vou tentar com o olho fechado. Aqui ficou difícil. Mas acertei. Aí eu fecho os dois olhos e jogo. E às vezes bate no canto e cai fora. Eu errei o alvo. E para piorar, sabe o que a gente faz? Joga a bolinha de bosta. Aí erra mesmo. Deus nos ensinou a acertar como louvar o nome dele. Ele nos ensinou a cantar, nos ensinou o seu amor, e às vezes a gente, desobedecendo, a gente erra a bolinha. Ele falou, é assim que acerta o alvo. Ó, entendeu? Daí a gente olha para um lado, olha para o outro, Deus está olhando, né? Cara, ele tenta fazer do nosso jeito. A gente erra. Então, o pecado é quando a gente faz errado, como ela disse. Eu sei fazer certo e faço errado. Filha, me ajuda a lavar a louça? Já vou, mãe. E não vai. Filha, arruma o seu quarto. Eu já vou, mãe. Não vai. Aí o que a mãe fica? Porque às vezes fica brava também, né? Mas com Deus é assim. Quando você chega para a mãe e fala, mãe, desculpa, o que a mãe faz? Aí ela fica feliz. Ela pega, dá um abraço e ajuda até a arrumar o quarto. Mas a gente não pode abusar. Tem que arrumar sempre. Deus é assim. Quando a gente faz uma coisa errada e a gente sabe que está errado, a gente fica aí para nos perdoar. Agora, nós vamos aprender uma coisa muito bonita, duas músicas que os irmãos vão cantar. E quando a gente erra o alvo, desobedece a mãe, a gente sempre procura a avó para ficar escondida atrás da avó. Por quê? Porque a avó não vai deixar a mãe, corrigir, né? Pelo menos era assim comigo. Só que a minha avó me pegava e colocava lá em frente. Aí me envolve assim, né? Mas a gente tem que se esconder de Deus. Mas os hinos que os irmãos vão cantar dizendo assim, eu quero ter Jesus, que é o meu mestre, o meu professor, sempre do meu lado. Porque se Jesus estiver sempre do meu lado, eu não vou errar muito fácil, né? Eu não vou errar muito na hora. Então vamos ouvir essa música, e depois eles vão cantar também, quando nós andamos com Jesus, a confiança em Jesus não deixa a gente escorregar. Vocês já andaram num lugar assim, tudo cheio de sabão no chão? Já. O que acontece? Escorrega. E a vida é assim. Tem muito chão escorregadio. Mas quando a gente confia em Jesus, Jesus está segurando na minha mão e andando junto comigo, me ensinando, e não me deixe escorregar. Então nós vamos ouvir essas duas músicas que os irmãos vão cantar no louvor de Deus e para nos ensinar. Bom?
Quando minha fé vacila, Ele ajudará. Quando o tentador ameaça, Ele ajudará. Ele ajuda, Ele ajudará. Meu Jesus que tanto me ama, sempre ajudará. Com amor buscou salvar-me, Ele ajudará. Deu seu sangue em meu resgate, Ele ajudará. Ele ajuda, Ele ajudará. Meu Jesus que tanto me ama, sempre ajudará. Assim como eu não consigo andar no lugar quando a mãe da gente lava o quintal com bastante sabão, escorregadio, assim como nenhum adulto consegue andar direito, a gente precisa de ajuda, na vida também é assim. Tem umas pessoas. Oi? Precisa de ajuda. E ajuda, eles cantaram que quem nos dá ajuda? Quem? Jesus nos dá ajuda. Então agora nós vamos fechar os olhos bem quietinhos e vamos pedir para Jesus nos ajudar. Quando alguém me diz, você me ajuda? Aí você fala, Jesus me ajuda? Também vou ajudar ele. Tá? Ai, Jesus me ajuda porque eu fiz uma coisa tão feia e estou com medo de pedir desculpas. Aí Jesus vai nos dar ajuda para poder pedir desculpas. Bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar silenciosamente, silêncio, falando com Jesus para Ele sempre nos ajudar. Então as crianças agora podem ir para o grupo infantil para aprender mais a palavra do Senhor. Um dos grandes privilégios que a igreja tem é poder ensinar os pequeninos no caminho do Senhor. Não devemos de forma alguma embaraçar os seus passos. Não devemos atrapalhar as crianças, pelo contrário, temos que ensinar o amor pelas crianças. Falar de pecado para a criança, que terrível, mas elas precisam aprender. O Espírito Santo
fez com que Salomão escrevesse sobre isso, que a estultícia está ligada ao coração da criança, e que cabe a nós, os pais, ensinar como elas devem viver longe da estultícia, longe dos erros, protegê-las no caminho. E agora, irmãos, nós vamos orar agradecendo. Assim como Deus ouviu a oração do menino que fez aqui em voz alta, nós temos que agradecer porque Ele nos deu de tudo. Ele nos deu a vida, Ele nos deu o perdão, Ele nos deu o resgate eterno. Agradecemos a Deus primeiro pela salvação, depois agradecemos pelo nosso trabalho, agradecemos pelo nosso lar, agradecemos pela correção. Deus só corrige a quem Ele ama. Agradecemos a Deus pelo sol, pela água, agradecemos a Deus pelas bênçãos que nós não merecemos. E através da letra do hino 62, em pé, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos infinitas que Ele derrama sobre cada um de nós. E os irmãos que quiserem, nesse momento, fazer a consagração de seus dízimos e ofertas, poderão, trazendo ao gasofilácio, agradecendo a Deus por tudo aquele que Ele nos dá. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Louvemos a Deus.
Convido o nosso irmão Carlos Augusto Júnior que ore, agradecendo a Deus o privilégio que Ele nos dá de reconsagrar a nossa fé através de dízimos e ofertas. Amém, Senhor. A igreja pode assentar-se. O pregador desta noite, reverendo Doraci, ele não sabe disso. Ele não sabe. Mas o pai dele foi meu professor de violão quando eu tinha 11 anos de idade, presbítero Guaraci. E eu ia ter aulas de violão e ele tocava violão muito bem, executava muitas músicas, muitos hinos e músicas, vamos dizer assim, clássicas brasileiras, e eu ficava babando vendo ele tocar aquelas músicas. Abismo de Rosas, Som de Carrilhões. Eu aprendi a tocar uma, que foi Romance de Amor. Foi com essa música que eu comecei a ensinar a Elisa, e graças a essa música que eu comecei a ensinar a Elisa e não terminei até hoje, né, nós nos casamos. Então, quem sabe esse ano que completamos 25 anos, eu ensine a segunda parte da música. Mas é um privilégio dividir o púlpito com o reverendo Doraci, filho do querido presbítero Guaraci, que me ensinou a como não cantar, mas tocar para conquistar a minha esposa. Não deveria completar a apresentação, não seria necessário, mas este amigo que de muita alegria, com muito carinho, atendeu o convite de estar conosco nesta noite, nesse culto de louvor, acompanhando o quarteto, ele que vem de família de músicos e um servo de Deus que está no nosso coração, no coração da família. Nós temos o privilégio de gozar desta amizade. Nós vamos orar que Deus possa abençoar este servo que trará a mensagem do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. Deus bendito, nós somos imensamente gratos ao Pai por esse momento da palavra. Este momento que os nossos corações e mentes estão abertos para receber a mensagem que Tu mesmo preparou no coração e na mente do Teu servo, reverendo Doraci. Pedimos ao Pai que Tu possa iluminar o Teu servo, possa abençoar o seu ministério, a sua vida, a sua família. Em nome de Cristo Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos,
pela apresentação tão carinhosa, tão amorosa que os irmãos acabaram fazendo aí sobre a minha pessoa, sobre o Quarteto Escudeiros da Fé. É algo que nos emociona bastante. E é um privilégio muito grande estarmos aqui, mais uma vez, na amada Igreja Presbiteriana da Rua Santa Clara, como falamos lá na nossa igreja. E é um privilégio, uma emoção muito grande, revendo aqui muitos irmãos, queridos irmãos, e também tendo a oportunidade de cantar com o Quarteto Escudeiros da Fé, esses irmãos que tanto amamos. Muito obrigado, queridos, por esse momento. Obrigado, presbítero Azor, por essa oportunidade, estarmos aqui juntos. E agradeço muito ao reverendo Wagner por nos dar essa oportunidade também. E estamos assim tão próximos, tão juntos. E aqui vejo tantas pessoas que me lembro de muito, muito tempo. Reverendo Mateus, nossa irmã Zilá, reverendo Ismael. Estou vendo muita gente aqui. Meu coração está muito cheio de alegria. Vejo aqui meus parentes também, amigos de longa data. Queridos irmãos, emocionadamente e dessa forma tão grata, dessa forma tão agradecida, eu vou ler para a nossa meditação nesta hora, neste momento de tão alto privilégio para mim e para todos nós. Vamos ler em Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25, que servirão de pano de fundo da nossa fala, servirão de base da nossa reflexão. Lucas 9, 23 a 25, nos diz assim o Evangelho. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Lucas capítulo 9, versículos 23, 24 e 25. Queridos irmãos, a propósito desse texto, dessa palavra de Jesus, desse grande conselho, palavra de uma grande inspiração, de grande poder, eu fiquei pensando, quando o nosso maestro Tito abriu a sua pasta com aquela quantidade de hinos, um mais bonito que o outro, e disse: Doracina, olha um pouquinho aí, veja o que você também pode escolher. Eu, no primeiro hino que ele colocou, eu já escolhi o tema senti que o tema da minha fala seria um dos hinos. Careço de Jesus, era o hino. Na hora me veio esse texto no coração. Careço de Jesus era um dos hinos que o Tito trouxe na pasta para mostrar para a gente, para ver se nós poderíamos cantar aqui. E lendo esse texto, e conforme vou lendo o texto, vou percebendo que careço cada vez mais de Jesus. Carecemos muito de Jesus. Chegamos a um ponto que é inexorável mesmo isto. Lembro de um outro texto para fazer um casamento com esse. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim.
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Observe, meus irmãos, que as duas árvores estão colocadas no centro da realidade do jardim. No centro da realidade da vida. Estão muito próximas. São vizinhas. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore que tem fruto da morte e a árvore que tem fruto da vida. Estão as duas muito próximas. A árvore da vida é somente da vida. Moisés não coloca nenhuma outra palavra. Mas a árvore a venenosa, a árvore da morte, que carrega a morte, ela tem uma expressão um pouco maior. Ela tem ausência da palavra vida. Ela só tem o conhecimento do bem e do mal. E é um tipo de conhecimento que não lhe permite a vida, porque a vida está na outra árvore. O mundo, na época de Moisés, estava mergulhado na guerra, no preconceito, na intolerância, na fome, na violência, no choque de civilizações, no terrorismo étnico e religioso, que colocavam as pessoas em pânico, sem perspectivas, sofridas e ressentidas, sem qualquer esperança de bem-estar. Era o mundo de Moisés? Era, mas também é o nosso. Pensando bem, podemos citar frase do pregador Eclesiastes, tanto para aquela época como para a nossa: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo da terra, debaixo do sol. E no capítulo 12, 8, diz o quê? Lá em Eclesiastes: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Desconfiava o pregador também, como Moisés, de que havia, na verdade, duas árvores muito próximas, uma carregando frutos da morte e a outra carregando o fruto da vida. Muita maldade ainda no tempo deles, muita guerra, muito sofrimento, nada diferente da nossa época. Quando olhamos para a situação do homem moderno, pós-moderno, contemporâneo, o nome que quisermos dar, acompanhamos notícias terríveis. Hoje, o que vemos, o que aconteceu esses dias na França, Argélia, no Oriente Médio, no leste europeu, em nossas Américas, em nossas cidades, enfim, no mundo todo, em todos os lugares, parece que um fala para o outro, não vai ter mais lugar para ninguém, há uma insegurança totalmente desenfreada. Dá a impressão que, além do homem ter se seduzido e ter ido em direção tão rápida e freneticamente à árvore da morte, e parece que ele ainda insiste em continuar comendo desse fruto, apesar de todas as mais terríveis consequências. Quem poderá nos levar até aquela outra árvore que está bem perto dessa? Ela está muito próxima uma da outra. As Sagradas Escrituras quer dizer que essas duas árvores e que algo dentro de nós, quando vamos interpretar na realidade da vida, essas duas coisas que Deus nos colocou para como que tivéssemos condições de interpretar a sua revelação e fazer escolha, parece-nos que pode passar anos, milênios, nós seremos chamados por Deus a todo instante, a toda hora, a tomarmos sempre uma decisão diante dessas duas árvores. Quem poderá nos levar à árvore da vida, diante de uma situação dessa que estamos vivendo há tantos anos? E eu cheguei à conclusão que é por isso que carecemos
inexoravelmente de Jesus. Ele é o maior. E nós temos que enfiar isso na cabeça. E nós temos que trabalhar com isso, mas de uma forma muito séria. Não dá mais para nós ficarmos divagando do ponto de vista da vida espiritual, da vida religiosa. Não há mais condições de achar que há ainda pensamentos mais importantes do que o de Jesus. Não temos mais tempo a perder. Não podemos mais pensar que tem alguém, e mesmo nas Sagradas Escrituras, que seja maior do que Jesus. Não tem, não existe. E se nós cometermos essas falhas, nós vamos, mesmo dentro do contexto religioso, sofrer as seduções de comer um fruto que não é bom. Se acharmos que, embora por mais importante que seja um profeta, por mais importante que seja um servo de Deus, por mais importante que seja um líder religioso, quer dos tempos bíblicos do Novo Testamento, quer depois na história da igreja, enfim, nos nossos dias, todos devem se submeter a Jesus. Se nós não fizéssemos isso com urgência, nós correremos mais riscos do que estamos correndo. Vamos ver de que maneira Jesus nos pega pela mão e nos mostra um caminho para a árvore da vida. Carecemos de Jesus porque Ele nos dá a primeira saída desse caminho da morte. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Como o homem tem dificuldade de fazer isso? Se não tivesse dificuldade de fazer isso, não estaríamos nessa situação. Negue-se a si mesmo. Como é difícil para o homem negar-se a si mesmo. E o que Jesus estava querendo dizer com o negue-se a si mesmo? Se o homem não negar a si mesmo, ele não tem força, ele vai comer o fruto envenenado. E o que passava na cabeça de Jesus para dizer o que ele precisa negar? Como é que eu vou negar a minha pessoa? Não posso negar a minha pessoa, não posso negar a minha personalidade, não posso negar o meu eu, não posso negar o meu existir. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que o homem precisa negar as suas baixas paixões. As suas baixas paixões. E enquanto nós não jogarmos isso fora, nós não vamos dar conta da nossa vida, da vida de ninguém, nem do mundo, e vamos perder a nossa alma. Se não tivermos coragem de confessar que precisamos de Jesus, sim, e mais do que nunca, porque o pouquinho que a gente fica longe dele, pagamos um alto preço. E um pouquinho que a igreja fica longe dele, paga um alto preço. Um pouquinho que a teologia fica longe dele, paga um alto preço. Negue-se a si mesmo. Negue as suas baixas paixões. E o homem sofre com esse convite de Jesus. Daí a árvore que está tão próxima começa a ficar longe. A árvore da vida que está tão próxima começa a ficar longe, começa a ficar pesada. Porque como que eu vou agora deixar esses meus impulsos, meus prazeres, minhas vontades, as minhas interpretações inadequadas da vida? Como é que eu vou deixar esses valores que agora me seduzem a todo tempo? E como eu vou deixar aquela bela metáfora usada por Moisés, não é? Aquela serpente que vem e diz para ele assim, diz para a mulher assim: não é isto não. Deus sabe que você pode comer sim. Deus sabe. As nossas baixas paixões começam a achar até que Deus sabe. Sabe que nós podemos passar por isso, que nós temos que passar por isso, e que nós temos que ir, sim, em busca do conhecimento, do bem, do mal, e nos desembocamos nessa metafísica sem fim.
E saímos aí valorizando palavras que nos enganam muito mais. Buscamos profundidades teológicas, profundidades filosóficas, profundidades na metafísica e nunca mais encontramos o caminho de volta. Enquanto o texto diz, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Enquanto Deus vai na superfície, entregando vida, nós vamos nas profundidades buscando a morte. Precisamos de Jesus. Negar essas nossas baixas paixões. A autoafirmação, um complexo de inferioridade, orgulho, ufanismo, poder, cultura, sucesso a qualquer preço, egoísmo, prazeres inadequados, ciúmes, ódio, cólera, toda espécie de frustração e ressentimento. Como que pode, no seio da religião monoteísta, não se suportar um pensamento qualquer diferente, não se suportar uma brincadeira que seja, não, estou aqui para matar 12, 13, 15 mil pessoas em nome de uma vingança, para se vingar, para dizer, zombaram do meu Deus, e agora então eu venho para assassinar a todos que estão zombando do meu Deus, como que se Deus precisasse de defesa. Carecemos de Jesus, meus irmãos. E só Jesus pode nos dar uma segunda saída para o caminho da morte. Tome a sua cruz e siga-me. Se no primeiro aspecto é a consciência das baixas paixões. Nós precisamos ter consciência das baixas paixões e deixá-las no caminho. E aqui, precisamos ter consciência de nós mesmos. Precisamos ter consciência de nós mesmos. Tome a sua cruz e siga-me. No reino de Jesus de Nazaré, não dá para pegar a cruz dos outros. No reino de Jesus de Nazaré, aquele que vai levar o fruto da vida, que vai nos fazer esse caminho até a árvore da vida, nós temos que ser nós mesmos. Não dá para ser outra pessoa. Não dá para ir pela ideia dos outros, não dá para ir pela mentalidade de quem quer que seja, não dá para ir por ideias de quem quer que seja, não dá para ir por nenhuma forma de raciocínio e de convite, porque a cruz no reino de Deus tem que ser tomada por cada uma das pessoas. E a igreja da Idade Média cometeu uma falha muito grande e que todos pagamos um preço também muito grande, porque quis ensinar a todos os cristãos da época que a cruz de Cristo era nossa, ou que a nossa era dele. Mas ele deixou claro, tome a sua cruz e siga-me. E quando o discípulo quis impedi-lo de ir em direção à sua cruz, ele chamou a atenção. Ele disse, não, você não pode me impedir. Este é o meu ministério, esta é a minha consciência de mim mesmo, esta cruz é minha, é com amor profundo, é com dedicação, é com trabalho, é com muita luta. O reino de Deus não tem cópia, no reino de Deus não tem reprodução, no reino de Deus não tem plágio. No reino de Deus, cada um é chamado para exercer ali a obra de mais um discípulo. No reino de Deus não há plágio, e no reino de Deus as coisas não são transferidas. Nós não podemos transferir responsabilidades no reino de Deus. Então, se nós quisermos comer do fruto da vida, nós temos que pagar esse preço, no sentido de que temos que conhecer a nós mesmos e agradecermos a Deus por essa consciência. Não somos iguais a ninguém. A ideia de que os discípulos de Cristo deveriam ser iguais não é verdadeira. Todos eles eram diferentes.
Tanto é que quando Jesus Cristo precisou, naquele dia da ceia, indicar aquele que iria entregá-lo, ele precisou, ele mesmo indicar, ele que escolheu aquele que tinha o perfil dentro do reino para realizar aquela obra naquele momento. É um reino individuado. Por isso que os enganadores estão aí, tentando fazer do reino de Deus um reino de massa, um reino dos iguais. Um reino dos que copiam, um reino dos que ficam plagiando as mensagens e tentando viver Jesus. Porque Jesus Cristo nos ensinou a fazer discípulo, não nos ensinou a fazer igrejas. Portanto, se nós não tomarmos a nossa própria cruz para seguir Jesus e não tivermos consciência de nós mesmos, teremos dificuldade para chegar na árvore da vida. Poderemos correr o risco de nos alimentar do alimento venenoso das baixas paixões, daqueles que querem as coisas prontas, fáceis de realizar. Até mesmo um filósofo citado por Flávio Gicovato, psicanalista muito famoso dos nossos dias, disse assim: o homem só deveria se ocupar daquilo que dependesse dele. Essas preocupações de coisas que querem se preocupar com coisas que até dependem de Deus, da sua providência, não pode ser verdadeiro. De fato, Jesus de Nazaré é o maior de todos os filósofos mesmo. Para Jesus de Nazaré, o conhecimento verdadeiro não vem do pronto. Nele não há vida, é fruto envenenado. E isso é que seduz os homens. Buscar como solução para as suas angústias ou impactos com a realidade, algo que esteja pronto, vantajoso, sem trabalho a ser exercido, ou fora da sua vida. Jesus Cristo foi muito mais um pregador dos devires do que dos porvires. A última característica, meus irmãos, e o último item que Jesus nos pega pela mão para nos tirar desse caminho da morte, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se? A vida não precisa de salvação. Jesus deixou claro. A vida não precisa de salvação. Vamos perder o nosso tempo e vamos perder a nossa alma se nós enveredarmos por esse lado. É incômoda esta proposta também de Jesus para o homem. Porque o homem dá sinais sempre de muita dificuldade para lidar com a sensibilidade, com o amor. Jesus está dizendo aqui, é de amor que eu estou falando, é para viver a vida, não é para tentar salvar a vida, e nem se preocupar com aquilo que não nos pertence. A vida está em Deus. Quando Jesus estava naquela casa, aquela mulher entendeu isso que Jesus estava falando, quebrou o vaso de alabastro com um perfume caríssimo e perfumou a casa, e Jesus também ficou encantado com aquilo, e a mulher fez aquilo numa vontade imensa de dizer a Jesus que tinha compreendido os valores do reino, como eles eram valiosos. Judas imediatamente foi ao ouvido de Jesus e disse assim: mas essa mulher está louca, por que ela não pega esse dinheiro e não dá aos pobres, e não vai atender os pobres? Jesus, olhando para ele, dentro dessa perspectiva, pensou assim: dessa maneira com que você está interpretando a revelação de Deus, dessa maneira que você está interpretando, os pobres sempre tendes convosco. Existe uma forma de nós vivermos a vida que os pobres sempre nós teremos com a gente, com todos nós. Os pobres sempre estarão aí, porque nós temos desviado tanto dos valores cristãos propostos por Jesus, nós desviamos tanto desses valores, nos alimentamos muitas vezes de frutos que não são saudáveis, que construímos uma vida que mais fabrica a pobreza do que lhe propõe solução. Então, qual é a vida que destrói a pobreza? Uma vida que se possa viver plenamente. Jesus propõe a saída desse perigo do fruto envenenado para o fruto da vida, da videira verdadeira, quando ele leva
o seu discípulo a consciência de que a vida é para ser vivida, e vivida plenamente. Jesus disse: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. E a plenitude da vida é que dá sinais de que o fruto que nós estamos comendo é fruto da videira. E quando eu li o texto aqui no início, diz que a terra era sem forma e vazia. Mas depois que Deus realizou a obra de criação, depois que Ele preencheu tudo, só há vazio para quem não interpretar direito o reino de Deus. Porque uma vez dentro do reino de Deus, não existe vazio. O vazio é de uma má consciência. O vazio advém de uma má interpretação da vida. O vazio vem muito mais das seduções daquela árvore da morte. Não há vazio para quem se alimenta da árvore da vida. O que aconteceu com Davi? No salmo maravilhoso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, ele confessa a inexistência do vazio para quem tem um encontro com Deus, encontro verdadeiro. E o encontro com Jesus. Não existe vazio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E olha agora, e o meu cálice transborda. O reino de Deus é lugar de cálice transbordante. É dessa perspectiva e é daí que decorre o amor cristão. Decorre de uma vida plena. A generosidade cristã não tem nada no mundo semelhante. É o que salva o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a plenitude da vida para cada um de nós. E ela é que faz esse percurso. Ele nos pega pela mão, como os discípulos indo pela estrada de Emaús. Ele nos leva para a árvore da vida e nós ficamos plenos dele. Fica conosco, Senhor, porque o dia declina. Nós não podemos ficar sem o Senhor. Nós queremos a plenitude dessa sua vida. O fruto da árvore da vida é fruto da felicidade. É ser feliz. Só Jesus pode nos levar até essa vida em abundância. É preciso ter esse encontro com Jesus de Nazaré. Assim como tiveram os discípulos na estrada de Emaús, como falei agora. Jesus de Nazaré nos convida para olhar a vida com olhos de ver. Não é hora de enxergar. Olho de enxergar, todo mundo enxerga. Olho de ver são os olhos dos discípulos de Jesus. E com esses olhos Jesus disse assim: olhem os passarinhos, que não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher, ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celeste é quem o sustenta. E para Ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? E para que preocuparem-se com o vestuário? Olhe os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. E contudo, nem mesmo o rei Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu tão belamente como eles. E se Deus cuida assim das flores, que hoje nascem e amanhã já não existem, não cuidará porventura de vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir, para que serem como os incrédulos. Mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino e à sua justiça, pois Deus cuidará do vosso futuro. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para o dia o seu mal. Não se preocupem com o dia de amanhã. Saiam, não se sejam mais, que a sedução dessa árvore jamais nos chame, jamais nos cative,
jamais nos ganhe. Vamos sair desses porquês. Vamos aprender que o reino de Jesus é para quê? Não é porque eu vivo, é para que eu vivo. Para ser feliz e glorificar o nome de Deus e poder contribuir neste mundo com a paz. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Enquanto os escudeiros da fé se preparam para entoar o hino Careço de Jesus, vamos dedicar alguns instantes de oração silenciosa, colocando diante de Deus a nossa carência dele, a mudança do nosso comportamento, tendo nele o nosso único alvo e a nossa única fonte de alimento e de vida. Oremos silenciosamente e logo a seguir os irmãos do quarteto Escudeiros da Fé entoarão este louvor, Careço de Jesus. Eu acho que os irmãos podem até ficar aí. Porque logo após a gratidão que temos a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos que vieram compartilhar conosco, os irmãos vão cantar mais um, né? Então queremos agradecer a Deus pela vida do reverendo Doraci, que compartilhou a palavra conosco e de uma maneira clara colocou da nossa necessidade única e exclusiva de Jesus. Nós somos Jesus e não Charlie.
Nós somos de Cristo, nós somos resgatados por Cristo. Queremos agradecer o presbítero Silas, que já é nosso, né? Já é da Igreja Presbiteriana de Sorocaba, o presbítero Ademir, da Igreja Presbiteriana de Salto de Pirapora, que nos atendeu tão bem quando fomos pregar lá. Ele é pai de um futuro pastor, o Lucas, seu filho, está fazendo seminário em São Paulo, e o nosso irmão Tito, que é da Igreja Batista Independente de Sorocaba. Agradecemos ao Senhor pela vida desses seus filhos. Eu acho meio difícil falar que o reverendo Doraci já é jubilado, né? 30 anos. Eu estou com 26, então tenho mais 4. Então, o presbítero Doraci jubilado pelo presbitério de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente. Agradecemos a Deus por eles, por todos os seus familiares, pelos visitantes que vieram compartilhar do culto desta noite, que realmente a carência de Jesus seja não só o nosso tema de vida, mas seja o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, porque somente dele encontramos a graça e a salvação. Convido o reverendo Doraci que faça a oração, nos dê a bênção apostólica e logo a seguir os irmãos entoarão a verdade. Jesus vem logo. Agradecemos a Deus por esse momento precioso na nossa vida como igreja. Nosso Deus, através da unção poderosa do Santo Espírito, sobre nós, Jesus. Pela poderosa ação do Santo Espírito, nos conceda a graça. Nós acabamos sentindo necessidade de Jesus. Que nós sejamos uma igreja cheia de esperança nessa vida. Sejamos uma igreja de Jesus. Ele foi embora. Ele deixa a nossa vida cheia de compromisso. Ele deixa a nossa vida com um trabalho sério. Ele transvalora os valores. Colocando a nossa vida os valores. Pai querido, dá-nos bastante força, bastante vontade de fazer como Jesus. Assim, vamos descobrir a graça do nosso Senhor, o amor profundo, o fraterno, extraordinário de Deus. As divinas e excelsas consolações do Santo Espírito, repouso